Eclesiastes capítulo 7, versículo 1. Os que encontraram, digam amém. Diz assim o texto: melhor é a boa fama do que o melhor unguento, ou perfume, ou essência. E o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos aplicam ao seu coração. Fecha os teus olhos, curve a tua cabeça. Espírito Santo de Deus, te louvamos e te adoramos. Sê conosco, fala conosco por intermédio da tua palavra, porque a maior profecia que existe é a tua palavra. A tua palavra penetra o mais profundo do coração e da alma. Senhor, prepara os nossos corações e a nossa mentalidade, o nosso entendimento, para entender o que tu queres falar conosco. Alimenta a nossa alma, o nosso espírito, e que possamos sair daqui nessa noite saciados pela tua presença, por intermédio da tua palavra, e te louvaremos. Que cada um de nós sejamos tocados e impactados. É o que nós rendemos graça e te louvaremos. Amém. Podeis assentar. A mensagem que Deus colocou ao meu coração para compartilhar com a igreja nessa noite não é apenas uma pregação. Estando essa noite em um período de oração, falando com Deus, e também pela manhã, e também pela tarde, o Espírito Santo de Deus me revelou esta mensagem. Esta mensagem é algo muito profundo da parte de Deus para as nossas vidas. Então, porém, requer de muito a nossa atenção para compreender o que Deus quer falar com cada um de nós. Quantos estão me ouvindo, digam amém. O tema da mensagem desta noite é a morte. Qual é o tema da mensagem? A morte. Nós vamos falar a respeito de um tema, de algo que muito pouco se ouve alguém ministrar, pregar, dialogar, falar a respeito. Observa que o versículo de número 1 e o versículo de número 2 são palavras expressadas, ditas pelo sábio Salomão. Em conhecimento, sabedoria, experiências de vida terrena, ele deixa estas reflexões para nós. Baseado ao texto que nós destacamos a falar a respeito da morte, eu quero falar aqui pelo menos sobre 3 aspectos relacionados à morte. Em primeiro lugar, através da morte podemos aprender a valorizar a nossa vida. Eu vou repetir. Através da morte, podemos aprender a valorizar a nossa vida. Como assim através da morte? Quando vemos a morte de alguém. Quando recebemos a notícia da morte de alguém, isso faz com que nós possamos aprender a valorizar mais a nossa vida. Observe o que Salomão está dizendo no versículo 1 que nós acabamos de ler. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento. E na parte B ele diz assim: e o dia da morte do que o dia do nascimento
de alguém, ele está dizendo: melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Como assim? Em questão de reflexão. Porque quando nasce alguém, só se frisa em questão de alegria. Quando nasce alguém, se o pai pegar no filho, a alegria é tão imensa que ele já fica pensando no segundo filho. E quando vem o segundo, ele já pensa no terceiro. E quando vem o terceiro, ele pensa no quarto. E quando vem o quarto, ele pensa no quinto. Porque é somente reflexão de ele vai pensar assim, pastor Hinaldo, os filhos trazem alegria para casa. Então verdade é que depois até que os filhos crescem e casam, os netos se tornam filhos também. Mas os pais não param para refletir que para criar um filho dá trabalho, para criar 2 dá mais trabalho, para criar 3 dá mais trabalho, 5 dá mais trabalho. Ao ditado dos nossos pais, dos nossos avós na antiguidade, que diz assim: conversa, aonde come um, come 10, aonde come 10, come 20. Não é assim? Mas os tempos da antiguidade não são como os tempos da atualidade. Os valores são completamente modificados. Parece que na época em que muitos que estão aqui, que têm uma idade a mais, com mais experiência, mais vividos, sabem do que eu vou falar. Parece que naquela época das coisas mais simples, mais dificultosas, mas em questão de sacrifício para conquistar, dava uma sensação de muito mais valor quando adquiria. Porque hoje muitos têm tudo e ainda diz: Deus, eu não tenho nada. Então isso não traz tanta profunda reflexão. O dia do nascimento. É por isso que ele prossegue e diz assim: melhor é ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete. Porque naquela está o fim de todos os homens. E os vivos aplicam ao seu coração. Já viu alguém em um velório sair de lá sorrindo? Já viu alguém em um velório sair de lá alegre? É tristeza, é reflexão, é conscientização, é você olhar para o corpo que está dentro do caixão e refletir: poderia ser eu, poderia ser um ente querido meu. Você pode chegar a refletir pensando o seguinte entendimento: um dia eu também vou passar por isso. Esse momento vai chegar para todos nós. E quando se aplica no coração, a estar numa casa onde há luto, o que reflete? Porque certa feita eu fui no velório de alguém, e uma mulher gritava em cima do caixão e beijava o falecido e passava a mão em seu rosto e chorava e abraçava e gritava e esperneava, e meu coração partido vendo aquilo. E um dos familiares chegou para mim e disse assim: está vendo isso, bispo? Estou. Isso é choro de remorso, porque já tinha 6 meses que não falava com a mãe, já tinha 6 meses que não queria conversa com o pai, e agora está diante do corpo do próprio pai e está gritando em remorso. É grito de remorso, porque não valorizou enquanto estava vivo. E muitos, quando vai, saem dali refletindo e pensando: eu preciso rever os meus conceitos, eu preciso rever os meus valores, eu preciso liberar perdão para quem me feriu, eu preciso liberar perdão para quem me machucou, eu preciso abraçar mais quem não me abraça, eu preciso cumprimentar quem não me cumprimenta, eu preciso valorizar mais os meus filhos, eu preciso valorizar mais a minha esposa,
Eu preciso ter mais momento em família, em confraternizar com alegria e refletir que não precisamos apenas nos reunir no dia de velório, no dia de morte, mas também um dia de comunhão familiar. São reflexões que vêm sobre a nossa vida. Tantos jovens morrendo prematuramente, porque a Bíblia fala aos filhos: honra teu pai e a tua mãe, para que tenham dias prolongados sobre a terra. É reflexão, querido. Nós estamos aqui nessa terra de passagem. Nós estamos aqui como peregrinos. Nós não estamos aqui como alguém permanente. Nós somos estrangeiros. Nós estamos aqui apenas para cumprir a missão que foi designada a Deus para nós, para cada um de nós. Aleluia. No capítulo 9 de Eclesiastes, no versículo de número 12, Salomão prossegue dizendo assim: que também o homem não sabe o seu tempo. O homem não sabe o seu tempo. Assim como os peixes que se pescam com a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se lançam também os filhos dos homens no seu mau tempo, quando cai de repente sobre eles. O que isso está querendo dizer? O homem não sabe o seu tempo. Como assim? Eu não sei quanto tempo eu vou viver. Eu não sei quanto tempo eu vou estar vivo. Daniel não sabe quanto tempo ele vai estar vivo. Pablo não sabe quanto tempo vai estar vivo. Ed Carlos não sabe quanto tempo vai estar vivo. Wesley não sabe quanto tempo vai estar vivo. Mas existe uma certeza aqui, que a morte, quando ela vem, é semelhante aos peixes que se pescam com a rede maligna. Como assim? Os peixes estão tranquilos nos seus devidos. Bispo, é porque eu estava na beira da praia e o peixe veio bem aqui, 5 metros da praia. Ele subiu na areia e eu estava sentado aqui com a vara na mão, com a rede, e ele saiu das águas e veio até mim. Por isso que eu peguei ele. Foi assim? Não. É o homem que vai até as águas e lança a rede ou lança a vara com o anzol, e o peixe está lá tranquilamente, mas de repente, mesmo que ele seja fisgado pela isca, ou mesmo que ele esteja em tranquilidade e a rede vem sobre ele, ele é pego de surpresa. É de repente. Também está se tipificando a respeito como os passarinhos que se prendem com o laço, as armadilhas para pegar o passarinho. O passarinho vai lá comer a ração e o indivíduo coloca o laço, e quando ele coloca o pezinho no laço, o homem puxa e ele é pego de repente, sem esperar. É algo que acontece muito subitamente, é o que acontece muito rápido. Assim são os filhos do homem no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Ou seja, é de repente que as coisas acontecem. A morte não avisa quando vai chegar. Embora Deus sempre deixa os seus sinais. Escute isso aqui. Eu vou repetir. A morte não avisa quando vai chegar, mas Deus sempre deixa os seus sinais. E estes sinais só são observados, só são conclusivos depois que a pessoa morreu. Eu estava vendo no jornal ontem a respeito dessa cantora que morreu, que partiu, que o Senhor conforte o coração dos familiares. Mas agora, depois que ela partiu, foi que as pessoas que o acompanhavam viram uma postagem que ela fez
no ano passado, se não me falha a memória, dizendo: sonhei a noite inteira com cachoeira. Não foi isso? Com muitas águas. E ela disse: a noite todinha que Deus deu, ninguém percebeu, só depois da partida. Quando você conversa com alguém que você tanto amava, que você tinha uma amizade profunda, e aí passa-se o tempo, aquela pessoa morreu, depois que ela partiu, aí você olha a mensagem no celular e você para refletir: essa mensagem não foi uma mensagem comum, essa mensagem foi uma despedida. Eu vi uma mãe contando o testemunho em reportagem, dizendo: eu nunca me esqueço que quando meu filho saiu de casa de moto para ir trabalhar, antes do acidente, ele passou aqui em casa, como todas as vezes ele fazia, ele me deu um beijo, um abraço, como todas as vezes que ele fazia, mas naquele dia algo chamou a minha atenção. E o repórter perguntou: o que chamou a sua atenção? O abraço que ele me deu foi mais forte do que todos que ele me deu anteriormente. A forma que ele me beijou não era um beijo comum, era o beijo de alguém que está se despedindo e está dizendo: eu estou indo embora. São reflexões que ficam para a vida daqueles que continuam aqui em vida terrena. Então, ou seja, através da morte podemos aprender a valorizar as nossas vidas. Então, irmãos, não adianta comprar flor para depois que a pessoa morrer. Não adianta. Mas eu amo tanto. Tá nos dias de hoje. Falar nisso, eu tenho que até dar umas flores para minha princesa. Verdade. Ontem no encontro de casal o negócio ficou estreito aqui para os homens. Pensa nos cabas que saiu daqui emocionados, românticos, né? Que possamos colocar em prática hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Abraça o teu filho, diga que ama ele, diga que ama ela. As minhas lá em casa eu brinco com elas, eu falo: o seu príncipe está aqui. O que você vai dizer para o seu príncipe, para o seu amor? Porque por enquanto eu sou o príncipe e o amor delas. Daqui a pouco, quando arrumar um namorado, vai dizer: meu príncipe está bem ali no portão. Não é assim? Então nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Ter o lazer com a família, viajar com a família, aproveitar as oportunidades, porque tem oportunidades que elas só vão vir uma vez, elas não vão vir novamente. Então guarde isso no seu coração. Em primeiro lugar, através da morte, aprendemos a valorizar as nossas vidas. Em segundo lugar, a morte física é inevitável para todos nós. Todos nós. Todos nós. Não adianta. Todos nós. Eu já até brinquei certa feita e disse para a bispa, quando eu vi um carro daquele do ML, eu falei: eu não entro num carro desse de jeito nenhum. Eu faço o maior escândalo, mas não consegue me colocar dentro da gaveta. Não vou de jeito nenhum. Que não vai, irmão. Morreu, acabou. Consciência zerou. Você não vai definir o que você quer, né? É desse jeito. Então a morte física é inevitável para todos nós. Repita comigo: a morte física é inevitável para todos nós. Diga assim: a não ser que o arrebatamento aconteça antes. É a única hipótese. É o arrebatamento da igreja. Só existiu 2 homens em vida terrena que não experimentaram a morte física. Vamos lá? 2 Reis, capítulo 2, versículo de número 1. 2 Reis, capítulo 2, versículo de número 1. Pode ler, Glaucia. 2 Reis, capítulo 2, os irmãos acompanham aí.
Versículo 1. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor elevado a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gigal. Então vamos lá, preste atenção. Sucedeu que quando o Senhor estava para elevar, não é isso? O que aconteceu? A Elias, Isso, num redemoinho ao céu, isso, Elias partiu com Eliseu de Gigal. ok. Então, o que eles tinham ciência? O Senhor iria levar Elias. Eliseu foi juntamente com ele. E para onde eles foram? Eles saíram de Gilgal, não é isso? Agora, lê o versículo 11, o que aconteceu? Versículo 11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um dos outros, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Então olha aqui para mim. Os dois estavam andando no caminho, de repente surgiu um carro de fogo com cavalos de fogo, passou no meio dos dois, e o Ixé Parou. aí veio o redemoinho e voltou Elias e ele subiu. Aleluia, Deus. A morte naquele dia ali, pastor Zezinho, deve ter ficado olhando, lambendo os beiços. Ah, eu queria tanto pôr as mãos nele, ia tanto acabar com ele. Ele fez tantos milagres aqui na terra, eu queria tanto ceifar a vida deste homem, mas não pôde tocá-lo, porque ele subiu num redemoinho aos céus. O segundo homem que não experimentou a morte física está em Hebreus capítulo 11, versículo 5. Hebreus 11, versículo 5. Nossa bispa vai ler. Pela fé, Enoque foi translandado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o translandara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. O que aconteceu com Enoque? Foi transladado. E o texto tipifica ainda dizendo, para que não experimentasse a morte. Enoque era o homem que a Bíblia diz que andou com Deus. Eu imagino a morte olhando para Enoque e dizendo, esse Enoque deixou de andar com Satanás para andar com esse Deus, eu vou acabar com ele. Eu imagino Jeová olhando e pensando consigo mesmo, não vai tocar a morte. Por quê? Porque eu vou transladá-lo, eu vou levá-lo para mim e ninguém vai ver. Homens que não experimentaram a vida, a morte física. No mesmo capítulo de Hebreus, depois dos versículos a seguir, no capítulo 11, você vai encontrar lá quase no final dizendo que todos aqueles homens morreram na fé, mas não pode incluir a Enoque, porque antes da morte daqueles homens, o Senhor já tinha o transladado. Diga assim para o seu irmão: a morte física é inevitável para todos nós. Olha aqui para mim, ricos ou pobres, um dia vão experimentar a morte física. Está entendendo? Está entendendo? Aquelas pessoas que gostam de pisar nos outros, que gostam de humilhar os outros, querido, pode até ser colocado o corpo num caixão mais chique do que o nosso, mas vai para debaixo da mesma terra que nós pisamos. É inevitável. Todas as classes, todas as raças, todas as raças, todas as cores, de todas as nações da terra, todos experimentarão a morte física. A morte física é inevitável para todos nós, a não ser que o arrebatamento da igreja aconteça.
Eu creio que a geração do arrebatamento está presente aqui nessa noite. Quem faz parte dessa geração, levante a mão e glorifique a Jesus. Meu Deus. Terceiro lugar, a morte é a ponte que conduz a alma à vida eterna ou ao sofrimento eterno. A alma é a ponte que vai se estabelecer a um caminho da alma do homem à vida eterna ou ao sofrimento eterno. E quem é que decide? Somos nós. Através das nossas escolhas, das nossas decisões, da nossa postura, do nosso caráter, das nossas intenções, é que vai definir o nosso futuro. Porque a Bíblia diz em Salmos, capítulo 9, versículo 17, assim: os ímpios serão lançados no inferno. Irmão, isso aqui é a Bíblia que está dizendo. Quem que são os ímpios? Os que não servem a Deus, os que não praticam o bem, os que não confessaram Jesus como único e suficiente Salvador de suas vidas. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Nós não podemos se esquecer de Deus. Nós não podemos virar as costas para Ele. Nós temos que servir a Ele em espírito e em Lucas capítulo 3, versículo 17, diz assim: Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo, e nunca se apaga. Vai ser a separação do joio e do trigo. Em João capítulo 5, versículo 29, o texto diz assim: e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Repita assim comigo: pratiquemos o bem sem olhar a quem. Diga assim: porque aqueles que praticam o mal serão conduzidos à ressurreição da condenação, o sofrimento eterno. Aleluia. Então nós temos que entender que a escolha que nós devemos fazer enquanto nós estamos vivos, é nós que vamos decidir servir a Deus ou servir ao diabo, servir a Cristo ou servir ao mundo, escolher o pecado ou a santidade, se alimentar dos deleitos terrenos ou se buscar e se empenhar nos deleitos espirituais para a nossa vida. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É muito bom quando a pessoa tem uma boa condição financeira. É verdade ou não é, irmãos? É bom. É bom quando você consegue conquistar aquilo que você quer. É maravilhoso. Mas tem pessoas que têm coleção de carros. Tem carros que valem 1,5 milhão, 2 milhões. Tem muitos bens. Mas não para refletir que a Bíblia diz que tudo aqui em terra é vaidade. Quando nós partimos daqui, nós não vamos levar nada. Vai ficar tudo aqui, nem a roupa do corpo se leva. Aleluia. Vamos concluir. Em quarto e último lugar, a nossa memória não será deletada. O que é isso, bispo? Quando nós morrermos, a nossa memória não será deletada. E eu quero compartilhar com você um versículo que Salomão deixou escrito, que está em Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Vamos lá, abre aí. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Vamos entender a profundidade deste conceito. Pode ler, Glaucia. Porque os vivos
sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisas nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Então, olha aqui para mim. Se o Senhor está dizendo que a nossa memória não será deletada, e o que Salomão está dizendo? Porque Salomão está dizendo que os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem. Nem tampouco eles têm recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Isso aqui ele está tipificando a questão abaixo do sol. Diga assim comigo, abaixo do sol. O que está abaixo do sol? A terra. Eu vou perguntar novamente. O que está abaixo do sol? A terra. O que está acima do sol? Os céus. Aonde nós vamos morar? Então preste atenção nisso aqui. Salomão está se referindo em refletir questão da vida, porque quem está vivo sabe que vai morrer, mas depois que esta matéria aqui, esse corpo físico se decompor, ele não vai mais ter nenhum sentimento, ele não vai ter mais nenhum tipo de pensamento. Este corpo físico, repita comigo, corpo físico. Agora olha aqui para mim, a nossa alma estará viva. A nossa alma estará. Então quem pensa que morreu, acabou, está muito enganado. Ô bispo, me prova aí que Salomão está se referindo ao que está debaixo do sol. Vamos lá, versículo 3. Cadê? Versículo 3, no mesmo capítulo 9. Lê o versículo 3, Glaucio. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. Segura. Este é o mal que se faz, como? Tudo que se há debaixo do sol. Tudo que há debaixo do... Então ele está se referindo a tudo que há debaixo do... Ô bispo, me aprofunda mais para eu ter mais certeza. Lê o versículo 6. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já perecerão, e já não tem parte alguma neste século, em coisas algumas do que se faz debaixo do sol. Está entendendo? Está entendendo? A inveja, as ilusões, os sentimentos que não devemos ter, quando nós morremos fisicamente, eles vão ficar aqui. Ele está se referindo à vida terrena. Ele não está se referindo à vida espiritual. Agora abra comigo a sua Bíblia aí em Lucas capítulo 16, a partir do versículo de número 22. Nós já estamos concluindo. Evangelho do Senhor Jesus segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 16, a partir do versículo de número 22. Pode ler. Versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Espera aí. Morreu o rico, foi levado para o seio. Foi isso? Não. Morreu Lázaro, foi levado para o seio de Abraão. Morreu o rico, foi levado para o Hades. Só que a Bíblia está dizendo antes aí que ele foi ser. Ou seja, para vocês entenderem, morreu os dois. Morreu o rico e morreu Lázaro. Os dois foram ser. Aí entra aquela questão de quem pensa que morreu, acabou. Não acabou. A história continua. Não terrena, mas espiritual. Os dois morreram e foram sepultados. Prossegue. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormenta. E viu. Peraí. Quem ergueu os olhos no Hades? O rico. Quem ergueu os olhos no Hades? O rico. O rico. Porque existe uma teologia que diz que depois que morre, fica num sono profundo. Isso aí não é verdade.
Não existe aquela questão que vai ficar dormindo, esperando o dia do arrebatamento, não. A Bíblia está sendo clara. Nítido, a nossa mente não será deletada. Quem pensa não é o corpo. Embora temos um cérebro, mas é comprovado cientificamente que a alma é a sede dos nossos sentimentos. Tudo que sentimos está gravado na nossa alma, não somente no nosso coração. Então, quando o rico está no Hades, ele levanta os seus olhos. E o que acontece? Estando em tormenta, viu ao longe Abraão e Lázaro nos seus seios. Então, se a consciência é deletada, como é que ele iria reconhecer a Lázaro e Abraão? Ele viu, ele levantou os seus olhos, porque há um abismo lá que separa o Hades do seio de Abraão, que é o paraíso. Então ele levanta os seus olhos, ele estando em tormento, e ele vê Lázaro e o pai Abraão. E o que ele diz? E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Prossegue. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os... Peraí. O que ele disse? Filho, lembra-te. Filho, lembra-te. Lembra-te. Só pode conseguir lembrar alguma coisa quem tem a sua mente ativa. A mente não está deletada. Ele disse: lembra-te, filho. O próprio pai Abraão está dizendo para o rico: lembra-te, filho. Ele já estava morto em vida terrena, sim ou não? Sim. Já tinha partido. Prossegue. Somente males, e agora este é o consolo, e tudo é atormentado. Somente males e consolo, e tu estás atormentado. Prossegue. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. Olha aqui para mim. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Está posto um abismo entre eu e vós. O que ele está dizendo para ele? De um lado está o paraíso, seio de Abraão. Do outro lado está o Hades. Há um abismo que divide. O que significa isso? Vai ter pessoas que vão estar lá no Hades, em tormento, em chamas, sofrendo, que vai olhar do outro lado e vai ver o parente lá, que servia a Deus em grande alegria, e ele estando em tormentos, vai clamar por socorro, por misericórdia, mas não tem mais como socorrer, porque a escolha, a decisão é enquanto há vida, porque a Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança. Prossegue. De sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderia, nem tampouco os de lá passar para cá. Então, ou seja, quem está lá no seio de Abraão não pode passar para o Hades. Quem está no Hades não pode passar para o lado de lá. A decisão é enquanto nós estamos em vida. Então não adianta acender uma vela para iluminar o caminho de quem partiu. Não adianta clamar por alguém que já partiu. Não adianta levar flores. Não adianta fazer homenagem. Não adianta fazer declaração de amor. Não adianta. E o que eu tenho que fazer, bispo? Faça o que tem que ser feito enquanto está vivo. Porque enquanto está vivo, ainda há oportunidade para valorizar as oportunidades que Deus te dá. Quantas pessoas morrem
e que são apontadas a vida inteira. Quantas pessoas morrem e são desprezadas a vida inteira por alguém, apontada por alguém, perseguido por alguém, desprezado por alguém, esquecido por alguém, e quando morre, o próprio mesmo alguém vai lá e diz: eu amava tanto essa pessoa, era tão gente boa, era um príncipe, era um rei, era uma rainha. Nós temos que aprender a valorizar enquanto nós estamos vivos. Aleluia, prossegue para a gente concluir. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mandastes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Então olha aqui, ele disse: eu tenho 5 irmãos, permita que esses meus irmãos sejam avisados que eu estou neste lugar, que este lugar existe, que eu estou em tormentos e sofrimento, para que eles não venham parar neste mesmo lugar que eu estou. Eu vou tipificar mais claro para você entender. Ele estava dizendo assim: eu não acreditava que este lugar existia, e agora eu estou vendo com os meus próprios olhos. E os meus irmãos que ficaram em vida terrena também não acreditam, e é preciso serem despertados para não virem parar neste mesmo lugar de sofrimento que eu estou. Prossegue, qual foi a resposta? E disse ele, glória a Deus, e disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, que ouçam-nos. Eles têm Moisés e os profetas que ouçam. O que é que isso tipifica nos dias de hoje? A palavra está sendo pregada e muitos não dão ouvidos à palavra. O evangelho tem sido anunciado e muitos não dão credibilidade ao evangelho. Mas vai chegar um dia que vai ter que reconhecer que o que nós pregávamos não era uma historinha qualquer, que o que nós pregávamos não eram contos das revistas, de banca de revista, que o que nós pregávamos não era noticiários do jornal da banca, não. O que nós pregávamos e pregamos é a palavra, é a verdade, é o evangelho de Cristo Jesus, é a palavra viva e eficaz, com promessa e cumprimento dela, para a glória de Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Olha aqui para mim. Eu quero concluir a mensagem dessa noite dizendo para cada um de nós que estamos aqui, e você que está sendo alcançado de alguma maneira por esta palavra, faça uma reflexão nas vossas vidas. Não podemos deixar para fazer amanhã o que nós podemos fazer hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Nós sabemos que vamos deitar para dormir, mas não sabemos se vamos acordar amanhã. Tem gente que é seguro, mas seguro até demais. Ele passa de frente à pizzaria, ele tem uma nota de 100 dentro do bolso da carteira, ele tem 200 na carteira, mas ele olha e diz: eu não vou gastar minha onça, meu peixe, eu não vou gastar, eu não vou comer essa pizza, eu vou comer outro dia, agora não. Irmão, aproveite a oportunidade que Deus está te dando. Se coloca de pé em nome de Jesus. Nós estamos aqui de passagem. Um dia nós seremos colhidos dessa terra. Que possamos empenhar a função que Deus a nós designou, que possamos fazer cumprir a vontade de Deus nas nossas vidas, que possamos valorizar a nossa família, os nossos amigos, os nossos irmãos, os pastores, os obreiros, cada um de nós. Que possamos estar em unidade, em compromisso firmado uns para com os outros, aproveitando cada detalhe da nossa vida, cada momento da nossa vida, cada oportunidade da nossa vida, como se fosse a última. Eu quero orar por você agora, e em seguida nós vamos servir a Santa Ceia. Curve a sua cabeça, feche os teus olhos, faça uma reflexão na sua vida, reveja os conceitos em que é preciso melhorar, o que precisa ser mudado. Ó Pai das luzes, Espírito Santo de Deus, é noite de reflexão. Meu Deus, nós sabemos que a morte é inevitável, mas também sabemos que o Senhor é o dono da vida.
que tem nas mãos a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre, e que tens a chave da morte e do inferno, e que tens o controle nas mãos de tudo, de todos. Meu Deus, que possamos firmar os nossos passos na rocha, e possamos prosseguir em te servir e te buscar em espírito e em verdade, e possamos dar o nosso melhor na nossa vida espiritual, na nossa vida conjugal, na nossa vida familiar, em todos os detalhes da nossa vida. Ó Deus da Bíblia, fortalece o teu povo, fortalece a tua igreja, e que nós estejamos preparados para se encontrar com o Senhor nas nuvens, e estejamos prontos quando o Senhor vier nos buscar, porque o Senhor nos garantiu na sua palavra, e o Senhor fez vos preparar lugar para nós, e quando preparaste este lugar, o Senhor tornaria, nos levaria para estar com o Senhor. Nós cremos na tua palavra, nós cremos na tua promessa, nós cremos no arrebatamento, e rendemos graça ao teu nome nessa noite. Abençoa a tua igreja, o teu povo, e que a tua palavra venha surgir de efeitos para a honra e para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Quantos podem dizer amém? Guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Senta só um pouquinho.